Tá com dificuldade de dormir? Não tá conseguindo dormir bem? Não dorme a noite toda? Acorda muitas vezes? Tem dificuldade para iniciar o sono? Será que você está fazendo uma boa higiene do sono? Será que você está fazendo o passo a passo que é necessário para melhorar a sua qualidade de sono? Hoje nós vamos fazer um vídeo sobre como ter uma boa higiene do sono. 5 passos para dormir com qualidade, para dormir bem. Então, vamos lá! Quais são os 5 passos, Dr. André, para conseguir dormir melhor, para ter uma boa higiene do sono? O passo número 1 é dormir antes das 23 horas. Se você quer ter um sono de qualidade, um sono reparador, um sono que equilibre o seu corpo, que ajude o seu corpo a produzir neurotransmissores, a produzir hormônios, você precisa dormir antes das 23 horas, tá? Não é só quantidade de sono, o horário importa e muito. Então, o ideal é que você durma antes das 23 horas, das 23 às 6, das 23 às 7. Depende, cada pessoa tem um requerimento diferente em relação à quantidade de horas. O normal, o geral, entre 7 e 8 horas seria o ideal, né, em relação à quantidade de horas dormidas. Mas é muito importante que você durma antes das 23 horas de maneira regular. Você precisa entender que tem uma glândula chamada pineal no seu cérebro que produz melatonina. Essa glândula ela precisa entrar num estado de repouso. Para ela entrar no estado de repouso, você tem que ter um pico de produção de melatonina e você tem que manter essa produção de melatonina. Esse pico ele ocorre entre meia-noite e 4 horas da manhã. Para você ter esse pico de melatonina e essa meseta de melatonina, você tem que dormir no horário adequado. Porque se você vai dormir 2 horas da manhã, você já não vai ter este pico com essa meseta que vai fazer com que você tenha um sono reparador e que coloque a sua pineal para descansar, tá? Então você perde algumas funções do sono se você não dormir no horário adequado. Antes das 23 horas de maneira regular. Tem que dormir antes das 23 horas, regularmente. Claro que você vai ter exceções no final de semana, em algum evento, mas a sua rotina do sono você tem que dormir em horário regular. Lembrando aqui também, eu não podia deixar de comentar do ciclo circadiano. Você tem que entender que você tem um ciclo que é produção de melatonina, produção de cortisol, dia, noite. Você tem que manter esse equilíbrio. Toda vez que você vai a favor desse equilíbrio, você vai ter um corpo mais saudável. À noite é para você produzir melatonina e pouco cortisol. De manhã é para você baixar a melatonina e subir o cortisol. Se você vai dormir 3 horas da manhã e acorda às 10 da manhã, como que vai estar esse equilíbrio hormonal? Como que vai estar esse ciclo circadiano todo bagunçado? E junto com ele, todos os neurotransmissores e hormônios também bagunçados. Também em deficiência, também sem produção ou em excesso. Gera todo um desequilíbrio. Então, o horário de dormir é fundamental. Então, ponto 1, dormir antes das 23 horas. Ponto 2, dormir em um ambiente escuro. Você tem que dormir num quarto totalmente escuro, tem que ser breu. Por quê? Porque o seu cérebro, ou seja, a sua pineal está conectada com a sua retina, que quando recebe um sinal de luz, recebe um estímulo de luz, seja luz do celular, da TV, do ar-condicionado, qualquer tipo de luz. A azul ela é pior porque ela inibe ainda mais a produção de melatonina. A luz azul é a luz do celular, da TV, mas todo tipo de luz vai inibir a sua produção de melatonina. Por isso que você tem que estar num ambiente totalmente escuro. Por isso que muitas pessoas falam, não, eu só consigo dormir se for num ambiente totalmente escuro. Outras pessoas têm um sono de má qualidade e nem sabem que é por causa que está fazendo uma higiene do sono inadequada, está com um ambiente muito claro. Seja luz entrando pela janela, seja ponto de luz do ar-condicionado, tem que ser totalmente escuro, breu. E, obviamente, não assistir televisão ali ou deixar a televisão ligada no quarto, gente. Quarto, ele foi feito para dormir e ter relação sexual. Essa é a função do quarto. Não é para assistir TV, não é para ficar mexendo no celular, não é para fazer nada disso. Você tem relação sexual e você descansa, você dorme no quarto. Essa é a função da cama e do seu quarto. Então, utilize-a para isso, tá? Ponto 3. Tem que ser um ambiente silencioso, tá? Quanto mais silencioso, melhor para você dormir, tá? Tem algumas pessoas que são mais sensíveis e outras menos, mas na regra geral, o ambiente tem que ser silencioso. Não deixe a TV ligada. Tem alguns problemas aqui, né? Eu tenho muitos pacientes que o marido ronca, aí a questão é um pouquinho mais delicada e mais complicada, mas eu tô falando aqui de estímulos que você consegue controlar. Então, não deixar celular, televisão, rádio, qualquer coisa que possa gerar algum barulho que você tenha controle, evite. Muitas pacientes que têm marido que ronca muito alto e que incomoda bastante, às vezes o tapão de ouvido ele pode auxiliar, tá? Você geralmente se acostuma e auxilia bastante nessa questão do sono. Então vamos lá, o ponto 1
foi dormir de forma regular antes das 23 horas. Dormir em um ambiente totalmente escuro. Ponto 3, um quarto silencioso. Ponto 4, evitar fazer atividade física à noite. A gente não quer esse tipo de estímulo à noite, tá? Principalmente se você tem dificuldade para dormir ou acorda à noite ou tem dificuldade em iniciar o sono. Se você tem dificuldade em iniciar o sono, eu não recomendo que você faça atividade à noite. Priorize fazer atividade pela manhã ou pela tarde. Claro que se a única opção para você é fazer atividade física à noite, tudo bem. Você tenta remediar a situação, tenta fazer o melhor possível, mas sempre priorizando a atividade física, tá, gente? Atividade física é fundamental e é prioridade. Mas se você pode escolher, você tem dificuldade para dormir, não recomendo que você faça atividade física à noite. Evitar, ponto 5, evitar qualquer tipo de estimulante, tá, gente? Isso aqui pode parecer algo simples e que a maioria das pessoas sabem, mas a grande questão é que tem alguns pacientes, seguidores que são muito sensíveis a níveis baixos de cafeína, de outros estimulantes. Então a pessoa vai lá e toma um café à tarde e aquele café da tarde vai ficar estimulando e prejudicando ela no sono até a noite. Então, assim, aquele café da tarde ele tem um efeito até na hora da paciente dormir, do paciente dormir. Então, assim, tem alguns pacientes que têm muita sensibilidade a estimulantes. Então, se você tem dificuldade em iniciar o sono, manter o sono, cuidado com estimulantes como chamate, chimarrão, café, energéticos, tá? Você tem que tomar muito, muito cuidado. Alguns pacientes têm dificuldade em metabolizar esses estimulantes. Então, alguns pacientes com café, por exemplo, eles têm um efeito bem intenso e super prejudicial para a saúde. O paciente fica taquicárdico, fica agitado, fica com insônia. Outras pessoas não têm absolutamente nenhum problema, então você tem que conhecer um pouco mais do seu corpo e entender se esses estimulantes te prejudicam ou não. O teste terapêutico é sempre muito bem-vindo, então se você tem, por exemplo, dificuldade para dormir e você toma café à tarde, passa 7 dias, 10 dias sem tomar café e avalie como está o seu sono, como está a qualidade do seu sono. Melhorou? Não alterou nada? Está igual? É sempre muito válido um teste terapêutico. Com essas 5 medidas, é definitivamente muito possível que você melhore de forma considerável o seu sono. Realmente não adianta querer usar melatonina e outras substâncias para melhorar a sua qualidade de sono, e inclusive medicamentos, se você não faz uma boa higiene do sono, porque não é só dormir, é ter um sono de qualidade, tá? Então, esses foram 5 passos para você ter uma boa higiene do sono, para você ter um sono de qualidade. Se você gostou desse vídeo, não esquece de colocar uma curtida aqui e se inscreve no canal, porque toda semana a gente vai estar produzindo conteúdo aqui de qualidade, conteúdo para ajudar você a ser mais saudável. Até a próxima!